Olá, boa tarde. O Sobretudo de hoje vai falar sobre o mercado de trabalho para as mulheres. Será que estamos no mesmo patamar que os homens? Apesar de ocuparmos cargos de liderança, será que os salários são os mesmos? Nós vamos ouvir o Ministério do Trabalho, vamos conversar com uma psicóloga sobre o perfil das mulheres e também vamos ver o depoimento de uma brasileira que conseguiu um cargo de liderança em uma empresa nos Estados Unidos. Qual a diferença do mercado de trabalho entre os dois países? Aqui no estúdio, a gente conversa com a consultora de recursos humanos, Rosângela Borba. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Rosângela, é notório que o perfil da mulher no mercado de trabalho mudou, né? É verdade, Marcela. É notório hoje, a gente tem... A mulher ela é criada não mais para o lar, como era antigamente, na época dos nossos avós, até das nossas mães. A mulher é criada ainda para o lar, enquanto o homem era o provedor da família. Hoje essa realidade é bem diferente. O interessante é que a mulher, nesse mercado de trabalho, a gente observa, Rosângela, que ela tem uma sobrecarga muito grande. Vocês conseguem perceber isso quando vocês fazem avaliações ou não? Existem até pesquisas que a mulher, por si, ela vive sob uma carga de estresse bem maior do que o homem, porque ela tem dupla jornada, às vezes até tripla jornada de trabalho. Ela trabalha em 2 empregos simultaneamente e ainda tem essa questão de manter o lar. A sobrecarga é muito grande mesmo, né? Imagina, uma mulher que trabalha fora, que tem filhos, cuida de filhos, cuida de casa. Por isso que a gente pode ver também que o próprio perfil daquela mulher está bem diferente de antigamente, né? Porque antes a gente via mulheres com 4, 3 filhos. Hoje, no máximo 2 filhos, né? É difícil você encontrar uma família, uma mulher, por exemplo, que trabalha fora e que tem 3 filhos para tomar conta de casa, ainda mais o marido e ainda mais tomar conta de casa. Então, a própria mulher mudou também esse desejo assim maternal, diminuiu, digamos assim, né? Um filho, 2 no máximo, para não atrapalhar muito, digamos assim. Verdade. Segundo o IBGE, até 1980, a média de filhos para as mulheres era até 4 filhos. E hoje, realmente, atualmente, 1 a 2 filhos no máximo. E o que ocasionou, no caso, Rosângela, essa mudança do perfil da mulher no mercado de trabalho? Foi exatamente essa necessidade de inserir a mulher no mercado de trabalho ou não? Isso se deve até à questão de urbanização, de questão de mudança cultural, sociedade, economia. Então tudo isso interferiu para que a mulher começasse a ganhar mais espaço no mercado de trabalho e isso vem mudando o perfil dela até enquanto mulher. As próprias empresas, Rosângela, salvo engano, procuram mulher que acabem deixando um pouquinho de lado a questão familiar, filhos, para investir com muito afinco nesse mercado. Se dedicar mais à empresa, para você conseguir ter esse espaço, na realidade, né? Você abre mão um pouquinho da sua família para investir no seu trabalho, para que você tenha realmente um destaque, de alguma maneira. Ainda existe muitas empresas que procuram mais mulheres que sejam solteiras e que preferencialmente não tenham filhos por conta da questão da sobrecarga de trabalho, do estresse do lar e para que elas consigam se dedicar mais ao mercado de trabalho e à própria empresa. Durante uma entrevista de trabalho, o RH, no caso, ele observa o que na contratação da mulher? Qual a diferença entre um homem e uma mulher? Primeiro são estabelecidos esses perfis, são pré-estabelecidos. Então, geralmente já tem aquele perfil, o que é que você está buscando. Lógico que você não pode dizer, eu estou preferindo mulheres que sejam solteiras e que não tenham filhos. Mas tudo isso é avaliado. Existem cargos que não têm preconceito em relação a isso. Mas existem alguns cargos que as mulheres desenvolvem que elas realmente não teriam como trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente pode dizer que existe uma preferência em relação ao sexo de algumas empresas, por exemplo, algumas empresas quererem contratar realmente só homens, preferirem a figura masculina do que a feminina? Existe. Existe ainda muito isso, de muitas empresas preferirem o sexo masculino ao invés do sexo feminino. Como já foi discutido aqui, as mulheres mudaram o perfil do mercado de trabalho e estão cada vez mais ocupando cargos de liderança. E será que é fácil ser chefe de homem? Como é que será que elas fazem para serem respeitadas? Vamos ver. Por trás da voz doce e do jeito meigo de Poliane Farias, existe uma mulher forte. Ela é delegada seccional de Caruaru e lidera centenas de policiais diariamente. O cargo, antigamente, era ocupado apenas por homens. A impressão que as pessoas têm é que a polícia é uma instituição masculina e com traços masculinos, inclusive identificam esses traços e esperam que uma mulher que faça parte da polícia tenha esse perfil masculino. Mas não é dessa forma. Nós, mantendo o traço feminino, conseguimos conquistar nosso espaço dentro da polícia. Ainda temos muito a galgar, porque proporcionalmente a polícia realmente é masculina, mas as mulheres que estão hoje na polícia estão deixando sua marca.
Poliane é o exemplo de que, apesar da sociedade ainda ter o comportamento machista, cada vez mais as mulheres estão ocupando cargos de liderança. Ela atribui essa conquista à sensibilidade feminina. As características que eu tenho como mulher, como mãe, eu consigo adaptá-las no meu ambiente de trabalho e trazer bons resultados. Então, a mulher, ela é naturalmente uma formadora de valores, de pessoas, e isso ela também faz no seu ambiente de trabalho. O dia a dia de Maísa também não é fácil. Ela trabalha com mais de 100 homens e tem que dar ordens todos os dias. A engenheira conta que já se deparou com situações em que discordaram dela. Falei para o encanador que ele tinha que fazer uma vala a uma certa profundidade. E ele discordou, porque disse que a vida toda dele fazia com profundidade de 60 centímetros e sempre deu certo. E eu tentei mostrar a ele que não, que dessa vez a gente ia fazer de forma correta, como manda a literatura, como manda o projeto que a gente tinha que executar. Ele discordou, fez, meio que com cara feia, mas fez. Só que depois, quando a gente foi testar o sistema, que ele viu a inclinação e a vazão, que é a força da água, aí ele, doutora, mas a senhora tinha razão, a gente tem que fazer como está de acordo com o projeto. Ela conta como faz para ser respeitada. Eu falo muito ríspido, muito firme, porque realmente tem que ter outra postura. Como a gente pôde ver aí na reportagem, né, são cargos que antes eram ocupados só por homens, né, uma delegada. A gente pode considerar assim, sobre essa profissão, a mulher tem que se impor mais um pouco, não é isso, Rosângela? Para ter esse respeito daquelas pessoas em que ela lidera, digamos assim. A gente não pode considerar que é chefe, mas assim, que lidera, porque tem alguns homens que não aceitam a ideia, né, de serem liderados, de serem mandados, digamos assim, por mulheres. Isso aí depende do público com quem a gente trabalha. A gente tem hora que tem que ser razão e tem hora que a gente precisa ser emoção e tem que saber liderar isso e compreender realmente o ambiente onde você está inserido. Rosângela, quando você traz essa realidade para o interior, esse machismo é mais aguçado? Os homens não gostam de ser comandados pelas mulheres ou não? O machismo aqui com certeza é mais presente. É interessante, né? Interessante também foi que a doutora Poliane falou na reportagem, é que a mulher, ela tem sensibilidade, aquela sensibilidade de saber elogiar, de saber reconhecer, e isso é muito importante para quem ocupa um cargo de liderança, não é? É importante. A mulher realmente ela tem uma sensibilidade maior em relação ao homem. Por homem ser mais objetivo, mais racional, às vezes ele não tem essa sensibilidade de reconhecer, do elogio e de compreender algumas situações. Rosângela, no mercado onde existe uma competitividade muito grande, a gente tem mais de 50% de mulheres no Brasil e ainda assim elas não aparecem nesse mercado de maneira tão efetiva quanto os homens. Você acha que tem a ver com o quê? Ainda a mulher está nesse processo de conquista do espaço dela, a sociedade ainda é muito machista, muitas mulheres ainda são criadas para o lar, então ainda tem essa relação da mulher ainda estar muito atrás em relação ao mercado de trabalho em relação aos homens. Olha só, e essa mudança no perfil da mulher, né, como a gente está comentando aqui, fez com que as empresas também mudassem as exigências na hora de preencher as vagas. Isso é o que diz a psicóloga da Agência do Trabalho aqui de Caruaru. Vamos ver. O perfil da mulher, hoje em dia, é uma mulher que tem uma escolaridade um pouco mais avançada. Existem aquelas mulheres que adiam a questão de projetos pessoais como a maternidade pela própria questão do mercado de trabalho. Então, elas estão se qualificando mais, ela tem uma escolaridade maior e se preocupam de fato com isso, porque é a escolaridade que vai levar a mulher a um lugar mais alto no mercado de trabalho, seja ele financeiramente e diante das qualificações que ela está ali se capacitando para alcançar um lugar mais alto no mercado de trabalho. Ainda bem, né? As mulheres estão aí em todas as áreas, né? Praticamente em todas as áreas, né, Marcelo? Isso é uma vitória, né? Para a nossa classe. Com certeza, né? A partir do momento em que a mulher pode ocupar uma vaga que antigamente era destinada para homem, né, Rosângela? O que antes era exclusivamente para o setor masculino, hoje a gente vê a mulher conquistando, justamente porque às vezes o homem para no segundo grau, ele não busca mais. E a mulher não, a mulher está sempre buscando, está sempre fazendo curso, está sempre se inovando realmente e querendo galgar mais, cada vez mais no mercado de trabalho. A gente vê algumas profissões que
que são muito evidentes, né? A Polícia Militar mesmo tem uma infinidade de mulheres que atuam hoje, né? Pois é. Coisa que a gente não via há muitos anos atrás. Você pode considerar também que muitas são empreendedoras, né? Muitas buscam serem donas do próprio negócio. A gente pode considerar isso também que é por conta do próprio mercado que ainda está um pouco restrito, aí elas partem para serem independentes e criarem o próprio negócio? Verdade. Como ela não tem essa oportunidade dentro do mercado de trabalho, então hoje das empresas formais constituídas, 52% são mulheres empreendedoras. Então a gente tem aí no mercado formal de empresas, mulheres empreendendo muito mais do que os homens, porque justamente elas não conseguem essa oportunidade dentro do mercado de trabalho. E um dado curioso que apesar de elas serem maioria como empreendedoras, boa parte delas não empreendem pela questão da necessidade, sim pela oportunidade de empreender. E isso é muito importante, né? Como já foi dito aqui, às vezes a mulher não consegue sair para trabalhar, mas ela traz o trabalho para casa. Ela não isso se acomoda, né, na realidade. Fora que hoje em dia a gente tem mulheres que são provedoras, né, da família. Ela traz essa responsabilidade para si, coisa que a gente não via anteriormente, não. O homem que trazia a comida para casa, que trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos e da casa, e hoje, praticamente, ela não admite mais isso. Ela quer trabalhar, quer ter seu próprio dinheiro, quer ser fazer... independente, né? Porque depender também decisões, do marido ou do noivo ou do namorado para comprar qualquer coisa, realmente é bem difícil. Até porque é o próprio exemplo, né? Uma mulher, às vezes, que vê a sua amiga, vê a sua vizinha, né, sendo independente, saindo para trabalhar, aí ela fica com aquela vontade de fazer o mesmo, né? Sabe o que eu sinto falta? É da mulher na política. Na Câmara mesmo, a gente só tem 10%, gente, de representantes femininas. É um número mínimo, né? As mulheres, na minha opinião, ainda é o machismo, né? Também. De não acreditar na capacidade que a mulher tem de liderar, né? Você concorda com isso? Eu concordo. Às vezes a própria mulher, ela também não acredita nela. E muitas vezes as mulheres que estão em alguns setores da sociedade, só para cumprir cotas, que é a questão da política em si, as mulheres, a maioria delas estão lá por conta de questão de cota. Tem a necessidade, o partido precisa daquilo. Se não fosse isso, não entraria. E entrando um pouquinho na questão que a Aline falou, hoje, segundo os dados do IBGE divulgados em 2013, 37%, alguma coisa, de mulheres são provedoras do lar. Então a mulher realmente tem se tornado aquela mulher que tem saído do lar, propriamente dito, e tem ido para a rua e tem realmente trazido esse benefício para dentro da sua residência. Que maravilha. Que bom. Gente, nós postamos na nossa página na internet a seguinte frase: você acha que as mulheres ainda encontram dificuldades para entrar no mercado de trabalho? Vamos ver o que os internautas responderam. O Felipe Moraes diz assim: na minha opinião, as mulheres vêm se destacando cada vez mais no mercado de trabalho. Olha que interessante, é verdade, né? É verdade. Os homens, né, admitindo isso. Isso é muito bom. Importante. Olha só, e a Alexandra Roseno, ela também comentou lá na nossa postagem, e ela disse, né, que acredita que as mulheres, depois de um árduo trabalho, conseguiram conquistar o seu devido espaço no casamento, na sociedade e no trabalho. E é claro que ainda existe uma hierarquia, né, e de direitos iguais. Pessoas que têm um currículo recheado têm mais vantagens, independente do sexo. Isso com certeza, né? Da qualificação, né? Tanto não só falando das mulheres, mas os homens. É muito importante você ser qualificado até para enfrentar o mercado. Isso é uma carência do mercado em ambos os gêneros, né? Mulheres e homens, porque quando a gente vai lá no RH e procura essa qualificação, tá complicado mesmo, né, Rosângela? Mas dados revelam que mulheres até 25 anos, elas têm muito mais escolaridade do que os homens. Os homens, em sua maioria, abandonam a escola ainda no 2º grau. E o índice de analfabetismo ainda é maior dos homens do que das mulheres. Olha que interessante. Muito interessante. No próximo bloco, nós vamos mostrar como é o mercado de trabalho para as mulheres em outro país. Tem também um depoimento de uma mulher que ocupa um cargo de liderança nos Estados Unidos. Ela vai falar como é o mercado de trabalho para as mulheres em um país de primeiro mundo. E o que diz o Ministério do Trabalho em relação às empresas que pagam menos às mulheres que exercem as mesmas funções de homens. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e o Sobretudo de hoje está discutindo o seguinte tema: será que existe diferença entre o homem e a mulher no mercado de trabalho? Nós já mostramos que o perfil da mulher mudou sim, que hoje estamos ocupando cargos de liderança e que o preconceito ainda existe. Quem está conversando com a gente sobre esse assunto é a consultora de recursos humanos, Rosângela Borba. Rosângela, apesar do homem e a mulher ocuparem o mesmo cargo, ainda existe diferença salarial, não é? Existe. Isso se deve até à questão do preconceito.
Pesquisas indicam que para esse salário chegar de forma igualitária é preciso mais de 80 anos. O RAIS 2013 do Ministério do Trabalho foi divulgado que 3,8% mais ou menos aumentou no salário das mulheres em relação a 2, alguma coisa do salário dos homens, mas a disparidade ainda é muito grande. Enquanto as mulheres recebem uma média de R$1.000, os homens recebem uma média de R$1.400. Na minha opinião, é porque a mulher ainda é vista como o sexo frágil, que ela não pode, no caso, liderar porque os homens não vão respeitar. Você concorda comigo? A mulher ainda é vista realmente como sexo frágil. E na nossa sociedade machista, isso é mais visto ainda. Ô, Rosângela, como é que é o comportamento dessa mulher? Ela vai lá, ela briga por essa igualdade em termos salariais ou ela acaba ficando na dela e aceita isso com naturalidade? Não, em relação a isso, a mulher ainda é muito submissa. Ela tem duas escolhas. Ou ela briga pelo salário ou ela perde o emprego. Então ela opta por estar empregada. E na hora de perder o emprego, aí vem, eu tenho um filho, eu tenho uma família. Pesa a questão da responsabilidade. E olha, gente, além de tudo isso que foi discutido aqui, a mulher ainda tem que se preocupar com o visual, porque isso também é observado quando se quer entrar no mercado de trabalho. Não é, Marcela? É sim, Aline. Toda mulher que quer ficar bonita, primeiro tem que se preocupar com o cabelo. Afinal, ele é a moldura do rosto. E para ficar com as madeixas hidratadas, nada melhor do que essa linha aqui, a Kerastase Resistance, que é composta por shampoo, condicionador, máscara e selador. Ela é super completa e vai reestruturar o seu cabelo. Eu já dei uma passadinha no Salão Carluxo, que fica lá no Norte Shopping em Caruaru, e já garanti a minha. Olha, tô adorando. Lá no Carluxo você encontra os melhores produtos das melhores marcas e os melhores preços. Vá no Carluxo, no Norte Shopping em Caruaru, e fique linda. E é interessante porque a questão do visual pesa muito até mesmo na contratação dessas mulheres, né, Rosângela? Pesa bastante, não só para a mulher, como também para o homem. O visual é muito importante, a questão da higienização, das roupas que você veste, do ambiente onde você vai estar inserida. Então tudo isso é importante e também é critério de avaliação. Naira, você estava comentando aqui nos bastidores que tinha assistido um filme exatamente sobre preconceito contra a mulher no mercado de trabalho. Que filme é esse? Olha, Aline, é um filme bem interessante chamado Um Plano Brilhante, que conta a história de uma mulher que é uma executiva e ela nunca era promovida. Vocês estão vendo imagens aí do filme. Vários homens que tinham menos tempo na empresa, que não eram tão competentes como ela, subiam de cargo menos ela, por puro preconceito, por ela ser mulher e não confiarem na competência, né, do trabalho dela. Vocês estão vendo aí imagens. O filme é bem interessante, né? Quem quiser assistir, é Um Plano Brilhante. Isso se passa em Londres, na década de 60. Mas será que essa realidade mudou muito, meninas? O que é que vocês acham? Pelo que a gente tem conversado aqui, ainda existe esse preconceito, né? A gente pode dizer que não é na quantidade que era antigamente, né, na década de 60, mas ainda existe, não é, Rosângela? Existe, como existe. Acho que a própria mulher é preconceituosa em relação a ela. Concordo. Não é? Eu estava até assistindo o programa de vocês, quando vocês estavam falando a questão da direção. A própria mulher acha que o homem dirige melhor do que ela. Então a mulher é preconceituosa também no mercado de trabalho. Ela acha que alguns cargos ela é incapaz de exercer e acha que é exclusivamente o sexo masculino. As mulheres conquistaram sim o espaço no mercado de trabalho no Brasil e em todo o mundo. Vamos ver o que a Renata Dalmorff, que é brasileira, trabalha em São Francisco, nos Estados Unidos, como vice-presidente de recursos humanos de uma multinacional, tem a dizer sobre esse assunto. Olá, meu nome é Renata Dalmorff, sou gaúcha de Pelotas e moro no Vale do Silício. Estou nos Estados Unidos há 11 anos. Hoje eu sou vice-presidente de recursos humanos na Motion Solutions, que faz parte do grupo Cielo. Se você olhar para as estatísticas entre o Brasil e os Estados Unidos, de todos os graduados e pós-graduados, 60% dos diplomas vão para as mulheres. No Brasil, essa estatística chega a 54%. Similarmente, somente 15% das mulheres chegam à diretoria executiva. Ao se tratar da diferença salarial, aqui nos Estados Unidos, americanos ganham 23% a mais que as mulheres que têm a mesma experiência de trabalho, a mesma faixa etária e o mesmo nível de instrução. No Brasil, esse dado é ainda pior, 30% a mais que as mulheres. Apesar dos números entre os dois países não serem tão diferentes, eu acredito que nos Estados Unidos, principalmente aqui no Vale do Silício, a conversa está mais madura.
Rosângela, essa exigência da mulher no mercado de trabalho, ela muda de país para país ou não? Existe sim, a gente percebe que nos países mais desenvolvidos as mulheres têm uma forma mais igualitária de serem vistas, as oportunidades são mais iguais. Agora, em países subdesenvolvidos existe muito preconceito em relação à mulher e até a questão de oportunidades realmente no mercado de trabalho. Pois é, meninas, e a gente recebeu também na nossa página no Facebook, né, o depoimento de outras mulheres, né, que estão morando fora do país, e elas contaram pra gente como é o mercado de trabalho, né, para a versão feminina lá nesses países. Vamos ver o que é que elas disseram. Minha experiência de trabalho aqui nos Estados Unidos tem sido de muito aprendizado, tem sido de vivenciar um ambiente justo, onde as oportunidades são, ou pelo menos devem ser iguais, independente de raça, cor, sexo, nacionalidade, religião, idade, dentre outras categorias. A diferença de salário entre homens e mulheres a diferença existe aqui sim, porém não é regra geral. Oi meninas, e sobretudo, eu tô aqui em Chicago há 1 ano e 4 meses já. E eu posso dizer para vocês que a mulher tem um papel muito importante aqui na sociedade e elas participam de tudo, elas trabalham em todas as áreas, elas estão em todos os lugares, todos os departamentos que você pode trabalhar, que você possa imaginar. E o diferencial maior que eu vejo é que elas podem ganhar um bom salário, trabalhar no que elas quiserem e muitas vezes elas podem trabalhar em casa, ficar com os filhos e ao mesmo tempo estar no computador, estar no telefone, resolvendo coisa, trabalhando mesmo. Eu conheço advogadas, engenheiras que trabalham em casa, só fazendo os projetos e atendendo os clientes pelo telefone, e uma vez ou outra elas saem de casa para ir ao encontro do cliente ou para uma reunião na empresa ou no consultório, alguma coisa assim. Então, esse diferencial eu acho muito legal daqui, e elas ganham o salário de uma pessoa que trabalha fora todos os dias. Pois é, olha só, lá também as mulheres sofrem, né, com a diferença salarial, e tem também, como a própria Vanessa falou também, que tem alguns exemplos de mulheres, como a gente tinha falado no bloco anterior, de mulheres que aproveitam, né, a família mesmo para trabalhar em casa. Agora, olha só a diferença. Mulheres advogadas, engenheiras, trabalham em casa e ganham o mesmo salário se estivessem trabalhando no escritório. Como seria bom se aqui fosse assim também, hein? Uma realidade A mulher iria unir o útil ao agradável, né? Iria ficar em casa, perto dos filhos, não iria deixar de trabalhar e o salário também não ia diminuir no bolso, né? É verdade. Rosângela, por que será que aqui no Brasil isso não dá certo? De se receber o mesmo salário como se estivesse trabalhando na empresa, mas trabalhando em casa? As mulheres, quando elas querem receber um pouquinho mais, elas acabam empreendendo, elas criam os próprios negócios. Mas nem sempre elas conseguem o mesmo salário trabalhando em casa. E tem uma pesquisa que diz que as mulheres que optam por direito ou ciências sociais, ou até mesmo negócios, elas conseguem receber uma média de mais de 60% em relação ao salário recebido pelos homens nas mesmas áreas. E essa diferença salarial entre homens e mulheres é ilegal de acordo com o Ministério do Trabalho e dá punição aos empregadores. Veja o que diz o auditor fiscal Francisco Reginaldo. Existe uma lei que é chamada lei discriminatória em relação à questão do acesso e à manutenção de emprego e que pune essas empresas que praticarem esses atos, né? Também não pode, em relação ao mercado de trabalho da mulher, né? Não se pode preservar ou admitir uma mulher exigindo previamente laudos médicos, perícias, teste de gravidez, né? Então, isso é considerado discriminatório. Então, as empresas não podem praticar esse tipo de atitude e também estão sujeitas a uma penalidade, né? Que é de 10 salários mínimos, aliás, de 10 vezes o maior salário pago na empresa, né? Se for encontrada essa prática discriminatória, né? Além das sanções penais. O empregador que cometer esse tipo de discriminação em relação ao acesso de emprego das mulheres, né, ele pode sofrer uma detenção de 1 a 2 anos. O Ministério do Trabalho, ele tenta minimizar essa questão da subordinação, mas é muito complicado nas relações interpessoais mesmo de funcionários e empresas, né? Principalmente quando se fala em mulher, porque aí a Marcela já destacou, pesa muito. Filhos, compromissos que você tem muitas vezes, quando ela não provém
de toda a administração dessa casa. Então, fica complicado. Tem outra situação que a gente não viu aqui ainda. Tem muitas mulheres que, além de ser provedoras do lar, elas estão sozinhas na situação. Elas não têm marido, criam os filhos, são viúvas, são separadas. Então, acaba pesando bem mais na situação. Ela é realmente provedora, ela não compartilha com ninguém. A mulher e o homem da casa, né? A mulher e o homem da casa. Então, tem toda a responsabilidade sobre suas condições. E ela então, aí acaba se submetendo mesmo a essas condições e a essa disparidade com relação à questão salarial, exatamente por causa disso, né? E às vezes o mercado de trabalho, ele ainda está tão fechado que você não tem aquela opção de escolher, né? Ah, eu não vou aceitar a sua proposta, vou ver a outra proposta porque eles vão me pagar mais. Isso e às vezes, Marcela, é exatamente isso. O mercado é tão quase que parecido nesse sentido, né? De que pagam um comércio, por exemplo. Você tem um nível de salário muito nivelar. Então não adianta você sair de uma empresa e negociar numa outra que praticamente você vai ganhar o mesmo valor, né? E às vezes as mulheres são bem vistas, as que se destacam no mercado de trabalho, e outras empresas até acabam convidando elas para irem para outras oportunidades, mas elas têm medo que elas vão trocar o certo pelo duvidoso. Então isso fica bem aparente. Mas é a confiança que a mulher tem que ter em si, né? Com certeza. Tem que buscar essa confiança, pelo amor de Deus. Rosângela, muito obrigada por sua participação no Sobretudo de hoje. Foi muito importante. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Muito proveitosa a discussão. Com certeza. E o Sobretudo de hoje termina aqui. Mais uma vez, a gente agradece a sua companhia. Só lembrando que você pode participar do nosso bate-papo. É só ir lá na nossa página na internet, a Sobretudo, ou mandar uma mensagem ou um vídeo para o nosso WhatsApp, que é esse número que está aparecendo aí na sua tela, o 9409-1522. Tem também o nosso Instagram, o @programa.sobretudo. Até sábado que vem. Aproveite o seu dia. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.